Bom dia, irmãos. Muito bom estar aqui. O pastor estava falando ali de a gente sair de férias, tivemos uns dias de folga aí com a família. E fim de ano a gente vê o pessoal de férias e normalmente jogador de futebol, quando sai de férias, ele nas suas férias, no seu tempo de descanso, eles vão jogar futebol. Né? Só que não profissionalmente, mas eles vão jogar futebol. Aqueles que são pilotos de corrida, normalmente eles se envolvem com alguma coisa que tenha adrenalina para eles, que envolva velocidade ou coisas do tipo. Nós, pastores, temos esta responsabilidade, privilégio de pregarmos a palavra de Deus. E volta e meia, mesmo saindo de folga, a gente tem a oportunidade também de pregar. Isso não deve ser um peso para a gente, deve ser um privilégio, uma responsabilidade de falarmos da palavra de Deus. Estamos neste último dia do ano e, como sempre, as pessoas começam a fazer uma retrospectiva das suas vidas, do que aconteceu com a sua família, com o seu trabalho, em todas as áreas das suas vidas. Normalmente as pessoas começam a olhar para trás, ver o que aconteceu, o que deu certo, o que não deu, quais são os desafios futuros. Hoje nós estaremos aqui, então, olhando um pouco para a palavra de Deus, não necessariamente para a carta de Paulo aos Efésios, mas para a igreja de Éfeso, dando um panorama da igreja de Éfeso, olhando também para as nossas vidas. E antes disso, eu coloquei alguns slides ali. O primeiro slide, ele tem ali o desafio de todo filho de Deus, né? E nós vamos ver qual é o nosso desafio, os desafios que nós temos como povo de Deus. E o slide seguinte, ele nos mostra uma pergunta para nós. Quais são os desafios para este ano novo? Né? Quais será que são os desafios para todos nós? Né? Quais são os planos de cada um de nós? Quais são os seus planos, seus projetos? Quais são as suas expectativas? Mas dentro de tudo isso, nós temos a soberania de Deus. Nós podemos fazer os nossos planos, como a própria palavra de Deus nos fala, mas a resposta, ela vem do Senhor. Nós temos planos em nossos corações, mas a resposta vem de Deus. Então, de pensarmos quais são os nossos planos e de olharmos para trás o que aconteceu neste último ano. Normalmente se fala que a expectativa para o ano seguinte é cumprir aquilo que não foi cumprido no ano anterior. Então a minha resolução de ano novo é cumprir as resoluções do ano passado. Normalmente se fala isso. Então aí eu coloquei alguns outros slides para frente com algumas imagens. Um dos principais que se fala para todo ano é: eu vou fazer regime. Eu até coloquei um gráficozinho bem fácil de entender aí. Ele está um pouco borrado, mas ele está escrito ali no 100% dele ali que o nosso regime sempre começa amanhã. O nosso regime não vai começar hoje e provavelmente nem amanhã, porque amanhã é dia 1º, provavelmente todos vão comer muito bem. E de repente no dia 2, 3 e 4, com as sobras dos dias anteriores. Mas sempre vai começar amanhã, e daí quando chega ali pelo dia 15 e 20, você fala: acho que não vai dar muito certo isso, talvez eu vá começar um pouquinho para frente e tal. E aí quando você vê, você fala: vamos deixar para o ano que vem de novo. Sempre naquela, vou fazer regime, mas agora vou deixar para o ano que vem, vou deixar para 2019, deixar para 2020. Isso nunca acontece, na maioria das vezes. O slide seguinte também ele é muito popular, a resolução. Eu vou fazer exercício físico. Fui muito sedentário esse ano, fiquei muito no escritório, fiquei muito em casa, não fiz academia, não fiz caminhada. Eu vou fazer exercício físico. Tanto é verdade que dia 1º e dia 2 são os dias que você vê as ruas praticamente congestionadas de pessoas fazendo caminhada, saindo com seus cachorros, correndo, ou com namoradas e esposas, cônjuges. Então tem toda essa resolução, os primeiros dias. Agora, esse ano vai. Atividade física. Começa muito bem, dia 2, dia 3, dia 4, já não sei, estou meio cansado, trabalhando demais, vou deixar para a semana que vem. Aí quando vê, não deu certo. O slide seguinte, eu falo: ganhar dinheiro. Meu plano para esse ano é... Cada um tem os seus planos. De repente a pessoa: eu quero casar, vou guardar dinheiro, vou ganhar dinheiro. Ou você que já é casado: esse ano vou
vou ampliar a minha empresa, ou quero ganhar uma promoção na empresa onde eu estou trabalhando, quero ganhar dinheiro, quero dar um up na minha vida financeira, e aí vai. E muitas vezes nossos planos também são frustrados nisso, porque as pessoas têm uma certa dificuldade em guardar dinheiro, dificilmente gostam conseguem se ater ao fato de olhar para uma plaquinha escrito promoção, vamos entrar ali para ver o que é a promoção, não sei nem o que é, mas vou entrar e dar uma olhada. E muitas vezes não se cumpre também isso. O desafio seguinte também fala sobre aprender um idioma. Esse ano eu vou aprender um idioma porque eu quero, porque eu preciso para a minha carreira, porque eu preciso para a minha escola, porque é importante para mim e tal. E também, sempre começa lá, faz um cursinho pela internet, vai na escola de inglês mesmo, espanhol, alemão e tal, começa bem, daqui a pouco já dá aquela desanimada e fala, mas o ano que vem vai acontecer. Vai girar o relógio lá de meia-noite, dia 1º de janeiro, as coisas serão diferentes. O slide seguinte fala sobre tempo com a família. Puxa vida, esse ano eu não tive tempo com os meus pais, não tive tempo com as minhas crianças, não tive tempo com a minha família, eu preciso tirar mais tempo com a minha família, preciso trabalhar menos, preciso me envolver mais, preciso passear mais com as crianças, né? Preciso conversar mais com meu pai, com a minha mãe e tal. E muitas vezes isso também não acontece. A questão aqui é que nós precisamos colocar algumas perguntas importantes sobre essas questões. Esses desafios são até importantes e relevantes, muitos deles. Têm relevância, uns maiores do que os outros. Mas a questão é, algumas perguntas que nós temos. No slide seguinte eu coloquei algumas perguntas. Que está ali, eu preciso? Será que eu preciso daquilo que eu tenho? Daquilo que eu estou querendo? Será que eu preciso ganhar mais dinheiro? Será que eu preciso fazer aquele curso naquele momento? Eu tenho a possibilidade de fazê-lo? Porque aí a gente começa a olhar para algumas coisas e fala, não, eu quero trabalhar mais, eu quero estudar mais e eu quero dar tempo para minha família ao mesmo tempo. Então as coisas começam a não encaixar ali. E você começa a ter que perceber quais são as prioridades para a sua vida. O que é prioridade neste momento? Seus filhos, seus pais, uma pessoa que está doente, ou aquele curso que você quer fazer, ou o dinheiro que você quer ganhar. Quais são as suas prioridades? É necessário neste momento? Eu preciso? É viável? Também entra dentro dessa mesma questão. Dentro de tudo aquilo que eu faço, isso é viável? Eu comecei a pensar ontem nisso e pensei que eu era meio maluquinho quando... ainda sou, mas eu sou menos agora. Quando eu tinha ali meus 18, 19 anos, que eu comecei a morar sozinho, porque eu estudava pela manhã, aí eu ia almoçar em casa, voltava a trabalhar à tarde, trabalhava até as 9 da noite, e aí depois das 9 da noite eu ia estudar para as tarefas, para as provas, e quando eu não estudava, não tinha tarefa, não tinha prova, eu tinha aquele pensamento, não estava na igreja, não era um convertido no Senhor, tinha aquele pensamento, eu quero desfrutar. Então o que eu fazia? Eu ia assistir TV, eu ia jogar bola de madrugada, eu ia escutar música, e ficava até 2, 3 da manhã acordado, e aí acordava às 6 da manhã no dia seguinte, começava tudo de novo. Eu dormia 2, 3 horas por dia. Uma doideira, né? Então, são coisas que nós não devemos fazer, né? Não, isso não é viável. Não é viável para o nosso organismo, não é viável para a gente, para o nosso corpo, né? A questão seguinte é o que eu estou fazendo de errado que eu ainda não consegui. Se eu não estou conseguindo dar tempo para os meus familiares, o que eu tenho feito de errado? De eu olhar para o meu tempo, e se nós fazemos um orçamento das nossas finanças, nós também temos que olhar para o nosso tempo, que eu tenho feito com o meu tempo. Será que eu tenho deixado tempo com a minha família porque eu tenho outras prioridades? Com a minha carreira? Com o meu ministério? Com os meus amigos? Com o WhatsApp? Que a gente pode perder muito tempo com isso. Os benefícios que eu vou ter valem a pena? O dinheiro que eu quero ganhar? A promoção que eu quero ter? Vale a pena o tempo que de repente eu vou deixar de ter com os meus filhos, com a minha família? Com a minha igreja?
Vou deixar de ter comunhão com os irmãos por causa da minha carreira, porque eu quero dar um up na minha carreira este ano e eu vou deixar os meus filhos de lado, a minha esposa, vou deixar o ministério de lado? Será que isso vale a pena? Será que os efeitos colaterais valem a pena? Será que o remédio que eu vou tomar, ele vai consertar alguma coisa e estragar outra mais importante? E mais importante do que tudo isso, e tudo isso anda junto, mas a questão mais importante é: tudo isso que eu quero fazer glorifica a Deus? Tudo isso que eu quero fazer é agradável ao Senhor? Vai demonstrar minha fidelidade, minha piedade diante do Senhor? Porque percebam que tudo aquilo que eu falei aqui até agora diz respeito a mim, àquilo que eu quero, aos meus desejos, aos meus anseios na prática. Porque quando nós olhamos para todas essas questões, inclusive para um plano de leitura bíblica que nós podemos fazer, ele pode ser algo que, de repente, nem pode ser para a glória de Deus. Porque às vezes eu tenho um plano de leitura bíblica porque eu quero cumprir uma meta minha apenas. Ou porque eu quero ficar mais inteligente e intelectual e aprender da palavra de Deus para eu entrar em grupos de WhatsApp, de Facebook, para discutir teologia com as pessoas e mostrar o quanto eu entendo de teologia. Então, será que tudo aquilo que eu quero fazer glorifica ao Senhor? Glorifica a Deus de verdade? Então nós vamos olhar para a igreja de Éfeso e nós vamos então primeiramente olhar no texto do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 3. E vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre a vida dos Efésios antes de crer em Cristo e a vida dele também, né? E de todos nós. Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 3. O apóstolo Paulo diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então o apóstolo Paulo fala aqui, a igreja de Éfeso, fala sobre a sua velha vida, e ele fala que eles ganharam vida nova, porque anteriormente eles estavam mortos em seus delitos e pecados. Então é como se o apóstolo Paulo estivesse falando: olhem para trás, façam uma retrospectiva da vida de vocês, porque antes vocês estavam mortos e agora vocês estão vivos. Porque antes vocês andavam segundo as suas próprias paixões, segundo o curso deste mundo, segundo os princípios do mundo e desta sociedade corrompida. Vocês andavam segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, vocês andavam segundo a vontade de Satanás, do diabo. Vocês eram filhos da desobediência. Vocês não tinham desejo algum de obedecer ao Senhor. Todos nós andávamos neste caminho. Ele fala: todos nós andamos neste caminho outrora, olhem para trás. Vocês andavam segundo as inclinações da carne de vocês. Aquilo que vocês queriam fazer, aquilo que o mundo fala: faça o que o seu coração está mandando. Você necessita de felicidade, você merece ser feliz. Então aquilo que o seu coração está mandando, vá e faça. Então você segue as inclinações da sua carne quando você está nesta velha vida, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então aquilo que eu penso que é prazeroso, que é agradável a mim, eu começo a racionalizar e eu faço. Quando eu estou sem Cristo, quando eu estou morto em meus delitos e pecados. E ele fala que nós éramos filhos da ira. Então ele está falando: era esse tipo de pessoa que vocês eram. Vocês eram mortos em delitos e pecados. Vocês eram filhos da desobediência. Vocês faziam a vontade da carne e dos pensamentos. Vocês eram filhos da ira. E consequentemente, nós vamos ver que este estado espiritual
daquelas pessoas que agora estavam vivas, mas antes estavam mortas. Elas tinham uma vida completamente destruída pelo pecado. Completamente destruída. E é isso que o apóstolo Paulo tenta mostrar para elas. Faz uma retrospectiva da vida delas. Isso é importante para nós também. Obviamente que é importante nós olharmos para frente, nós olharmos o presente, mas também é importante nós termos um memorial e vermos quem nós éramos e quem nós somos e por que nós chegamos até aqui. A quem nós devemos glorificar. Mas é importante, muito importante nós olharmos para trás. E as consequências disso, desta vida sem Cristo, é que eles tinham uma vida de idolatria. Quando a gente olha na palavra de Deus, nós vemos em Atos capítulo 19, Paulo falando da igreja da cidade de Éfeso, aonde aquela cidade ela era extremamente idólatra, onde existia culto a Diana ou a Ártemis, fala em Diana dos Efésios, e existia um culto a ela num templo grandioso, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ali, então, se faziam cultos a Diana, que envolvia, inclusive, prostitutas cultuais, onde eles tinham relacionamentos com aquelas prostitutas em honra àquela deusa. Então as pessoas daquela cidade, muitos que se converteram, que creram no Senhor, que foram resgatados pelo Senhor, participavam desses cultos, desse tipo de idolatria, deste tipo de promiscuidade. Existia toda a questão do culto ao corpo naquela sociedade. Uma sociedade grega que envolvia toda aquela questão do corpo ideal, dos deuses, da musculatura das pessoas. Tanto que o apóstolo Paulo também vai falar lá a Timóteo, quando ele escreve a Timóteo, e Timóteo era o pastor na igreja de Éfeso, ele fala que o exercício físico era para pouco proveitoso. Ele não está falando para deixar de fazer exercício, ele está falando que o exercício físico é para pouco proveitoso, no sentido de que, se colocarmos lado a lado o exercício físico e a piedade sobrepuja em muito o exercício físico, porque o exercício físico é para essa vida. Ele nos deixa saudável, deixa o nosso corpo saudável, mas a piedade é para a eternidade. Percebam, irmãos, não estou falando para você deixar de fazer exercício físico ou desencorajando você a fazer exercício físico. Faça, é importante, é bom para a sua saúde, mas é importante isso caminhar junto com a sua piedade. Qual é a sua motivação em fazer exercício físico? Ficar bombado ou ficar com um corpo atraente para mostrar para outras pessoas? Não, isso não glorifica ao Senhor. É o exercício físico caminhar juntamente com a piedade. Porque a piedade ela é muito mais importante do que o exercício físico, como o apóstolo Paulo fala a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Como já falamos, a questão da promiscuidade era muito grande na sociedade dos Efésios. Então existiam... os homens tinham relacionamentos fora do seu casamento, mulheres também, com os próprios escravos, dentro desses cultos idólatras. Então a promiscuidade era algo grandioso naquele lugar. Era banalizada a questão da sexualidade das pessoas. Então tudo isso fruto de pessoas mortas em seus delitos e pecados. Os casamentos estavam em crise naquela época. Tanto que o apóstolo Paulo vai falar sobre esta questão na carta que ele manda aos Efésios. Vai falar sobre o relacionamento do homem com a sua esposa, da sua esposa com o seu esposo. As autoridades não eram respeitadas, as mulheres não respeitavam os seus maridos como autoridade no seu lar. Os próprios servos, os escravos, não aceitavam muitas vezes a autoridade dos seus senhores. E é nesse sentido, então, que Paulo traz os desafios à igreja de Éfeso. Nós vemos no próximo slide os desafios que o apóstolo Paulo traz à igreja de Éfeso. Esses desafios estão em ter um marido amoroso dentro do lar. Porque essas pessoas que saem do seu lar, da sociedade, saem do mundo, vêm para a igreja, ele fala, você tem que ser um marido amoroso. Efésios capítulo 5 vai falar ali. Que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Paulo coloca esse desafio. Você agora é um cristão, você vive, você é crente no Senhor. Você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se deu por ela.
Você era daquela forma, você era promíscuo, você era idólatra, você era um homem que traía a sua esposa, agora você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Este é o desafio do homem cristão, e que nós nunca vamos chegar até ele, porque é um desafio tão grandioso, e por isso nós não fazemos um desafio de nivelarmos o casamento por baixo, de falarmos, olha, eu sou um esposo muito melhor do que a média. Grande coisa. O nosso padrão é a Bíblia e não a sociedade. Porque se nós formos nivelar pela sociedade, nós estamos muito bem. Mas o nosso nivelamento é a palavra de Deus. Ou seja, nós temos muito a caminhar. Os desafios da esposa eram que a esposa deveria ser submissa, sujeita ao seu esposo. Como a igreja é sujeita a Cristo. A esposa muitas vezes não tinha este grau de submissão. Ela queria viver a sua própria vida, ter independência, tanto que dentro da igreja havia problemas relacionados a isso. Nós lemos a carta de Paulo a Timóteo, dele falar que a mulher não deveria ter autoridade de homem, não deveria ensinar na igreja com autoridade de homem. Porque o homem deve ser a autoridade na igreja e a Escritura coloca desta forma. Então este é o desafio de nós vivermos numa sociedade moderna ou pós-moderna, onde a sociedade fala, olha, a mulher pode sim ser a autoridade, ela pode mandar, ela pode ser isso, ela pode ser aquilo outro, mas dentro da igreja, como o povo de Deus, a gente vê o que o Senhor nos coloca na Escritura, é de que o homem foi colocado por Deus, e não pela sua própria força, ou agilidade, ou qualquer tipo de capacidade para ser o líder. Ele foi colocado por Deus, foi instituído por Deus, e a mulher, ela está ali para ser sujeita, não no sentido de ser uma escrava, mas de ser algo que ela faz amorosamente, que ela faz de boa vontade, por amor ao Senhor, por amor ao seu esposo. Esse é o desafio do povo de Deus, da igreja, de não olhar para a sociedade, mas de olhar para Cristo, de compreender, antes eu estava morto, antes eu pensava como a sociedade, eu vivia segundo a vontade da carne e dos pensamentos, eu era filho da ira. Agora, a minha forma de pensar, a minha cosmovisão é bíblica, é do alto. É aquilo que o Senhor fala, não o que a sociedade fala. Não é o que o meu coração está mandando, não é o que a inclinação da minha carne está mandando. Não são o que os meus pensamentos estão mandando eu fazer, mas é o que a Bíblia manda eu fazer. Esta transformação é o Senhor nos mandando olhar para trás, para aquilo que eu era, e falando, agora você não é mais assim, agora você é diferente. Agora você pensa de forma diferente. Agora você age de forma diferente. Você saiu do mundo, veio para Cristo, e agora você tem uma vida completamente transformada. O desafio é termos e sermos filhos que honram os pais. Nós vemos na Escritura também, em Efésios capítulo 5, e todo esse contexto também ali está falando sobre sermos cheios do Espírito, ele fala sobre o filho honrar pai e mãe. De obedecer aos seus pais, quando está debaixo da autoridade deles dentro do lar, e quando casa, manter esta honra. De ser necessário cuidar fisicamente dos seus pais, quando estão doentes ou com algum problema financeiro, ou qualquer problema que o seu pai ou sua mãe tenham. De você honrar pai e mãe. E isso nós vemos algo tão sério nas Escrituras que quando Paulo escreve a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, ele fala que aquele que não cuida dos seus, está falando para crentes aqui, e o contexto está falando de viúvas ali, tem negado a fé e é pior que um descrente. Então ele fala, olha, você está agindo pior do que um descrente, pior do que um pagão. Porque você está abandonando os seus. Naquela época, uma mulher viúva, ela não tinha muitos direitos, não tinha pensão, não tinha nada disso. Os filhos tinham que cuidar dos pais. E ela não poderia ser abandonada, então, deveriam cuidar dessas viúvas. E Paulo provavelmente estava acontecendo isso, de pessoas abandonarem os seus parentes, os seus queridos, não tão queridos assim. E ele fala, vocês estão negando a fé. Não adianta vocês falarem, eu não vou mais ao templo da Diana.
Eu queimei os meus livros de mágicas, de bruxarias, lá que fala em Atos capítulo 19, foram queimados centenas de livros, ali fala da quantidade em dinheiro, ali fala 50 mil denários, que era algo grandioso. Eu queimei tudo isso, não tenho mais as estátuas na minha casa, mas não está cuidando da família, você está negando a fé. Da mesma forma, se você não está honrando pai e mãe, você está negando a fé. Então o desafio do cristão é olhar para trás e ver, eu era assim, mas agora eu fui transformado pelo Senhor. Agora a minha prioridade é diferente. Minha prioridade é cuidar dos meus queridos, é estar com eles, é cuidar, é honrar, é demonstrar a graça de Deus. Mesmo que lá você pense, meu pai e minha mãe fez isso para mim quando eu era pequeno e tal, agora ele só está sofrendo o castigo. Não, você deve demonstrar a graça de Deus. Esse é o seu desafio, demonstrar a graça de Deus para os seus pais. Se você é um servo, e no sentido lá servo era um escravo, de trabalhar de boa vontade. Também fala ali que os servos, eles poderiam fazer só as coisas quando o patrão estava à vista. Quando não estava, sentava lá debaixo de uma árvore, não fazia nada, não se sujeitava ao seu patrão de verdade, ao seu senhor. Nós temos esse desafio também, de fazermos não só quando o patrão está olhando. A hora que ele sai, tomar um cafezinho, contar uma piadinha, mostrar um videozinho no YouTube aqui. A hora que eu vejo que ele está chegando, volto para a minha mesa do escritório lá, ou para a produção, e vou fazer, para mostrar que eu sou um bom funcionário. O apóstolo Paulo fala, não faça isso servindo apenas à vista, mas faça como para o Senhor. Isso é um desafio para nós cristãos. Você era dessa forma antes, agora você é diferente, você foi transformado, a sua mentalidade foi transformada, agora você tem a mente de Cristo em você. Aquele velho eu morreu, nós estávamos mortos, o Senhor tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. E o último desafio que nós temos aqui é ser um cristão que busca a piedade em primeiro lugar. Todas essas coisas são importantes que a gente tinha falado lá atrás, de fazer um exercício, de você poder ganhar um pouco mais de dinheiro, de você principalmente ter um plano de leitura bíblica, de você ter um relacionamento familiar mais saudável. Mas a primeira questão aqui é, tenha uma vida de piedade. As outras questões são consequência. Porque uma vida de piedade, uma vida com o desejo de agradar ao Senhor, com o desejo de amarmos mais a Escritura, de amarmos mais ao Senhor, a nossa motivação naquilo que nós vamos fazer vai ser diferente. Nós vamos ler a Escritura porque nós amamos ao Senhor, porque nós desejamos aprender mais dele, porque nós queremos ser consolados por ele. Nós vamos ter um relacionamento familiar mais saudável porque o Senhor assim nos manda fazer. Nós fazemos isso por amor a ele. Nós fazemos isso porque é o nosso desejo obedecermos ao Senhor. No próximo slide nós temos então como nós podemos vencer estes mesmos desafios que a igreja de Éfeso tinha. Como nós podemos vencer estes desafios? Reconheça que as bênçãos, faltam essa aí, que as bênçãos espirituais são superiores às bênçãos temporais. Então, se você pensa muito em bênçãos temporais, poxa, eu quero isso, quero aquilo outro, é dinheiro, carreira, isso, aquilo outro. Comece pensando nas coisas do alto. O próprio apóstolo Paulo fala, pensai nas coisas lá do alto e não nas terrenas. Nós vemos em Efésios capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo falando, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. As bênçãos terrenas são temporais. Então nós podemos começar a correr, e nós vamos começar a olhar como no livro de Eclesiastes e perceber que nós estamos correndo atrás do vento.
Ali Salomão está falando, eu fiz isso, fiz aquilo outro, comprei isso, comprei aquilo outro, tive todos os prazeres que o mundo pode dar, tudo que o dinheiro pode comprar eu tive, e eu vi que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Então, de nós reconhecermos que as bênçãos espirituais são superiores às bênçãos terrenas. E o Senhor nos abençoa dia após dia, o Senhor tem nos abençoado desde o dia em que nós cremos nele, porque Ele atuou com o seu Santo Espírito em nossas vidas. Ele nos deu uma convicção de pecados. Ele nos deu a alegria de sabermos que Ele é um Deus gracioso e enviou Jesus Cristo para nos salvar. Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Ele nos dá a certeza de salvação. Ele tirou deste ser pecador e vil a culpa do pecado. Ele nos justificou. Que bênçãos maiores do que essas nós podemos ter? São bênçãos celestiais, são bênçãos espirituais, são bênçãos eternas. E muitas vezes nós enfatizamos apenas nas questões temporais. Dinheiro, carreira, isso, aquilo outro, curso. E as questões celestiais, espirituais. E o amor por aqueles que não creem na palavra de Deus. De você levar o evangelho a essas pessoas. De você compartilhar dessas bênçãos tão grandiosas com essas pessoas. Reconheça que a obra do Deus Trino em nós é que nos capacita a termos as verdadeiras prioridades e motivações corretas. Tudo aquilo que você quer fazer, pense que você vai ser capacitado pelo Senhor. Não é a sua capacidade, porque senão você vai se frustrar ano após ano, dia após dia, década após década. E você vai continuar falando, eu pretendo fazer isso, e aquilo. Se você não buscar a capacitação no Senhor, se você não buscar a convicção nele de que esta questão é algo importante para você, que vai glorificar o nome dele, e pedindo que ele te capacite, vez após vez, dia após dia, ano após ano, você vai se frustrar, porque você não pode fazer por si próprio. Não está em você a capacidade. O apóstolo Paulo fala aqui em Efésios capítulo 1, versículo 4, ele mostra toda a questão da salvação aqui. Capítulo 1, versículo 4, ele fala o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então o Senhor nos escolheu para sermos salvos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Este é o objetivo do cristão, ser santo e irrepreensível. E não por nós mesmos. Ele faz isso em nós, ele nos santifica. É Ele quem muda, quem molda o nosso coração. E ele fala no versículo 5, e nos predestinou para Ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então Ele nos predestina, Ele nos adota. A adoção tem a ver com graça de Deus, não com merecimento. O Senhor nos recolhe, o Senhor nos chama. O Senhor fala, agora você é o meu filho, não por algo que você tenha feito, mas por aquilo que eu fiz por meio do meu filho Jesus. Você está adotado como filho. E o objetivo disso, no versículo 6, ele fala, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Tudo isso acontece, toda este chamamento, esta predestinação, esta santificação acontece para louvor da glória da sua graça. É para a glória dele. É para a honra e glória do Senhor. Versículo 7 fala, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Perceba quantas vezes ele fala que concedeu, graça, gratuito. É graça. Tudo aquilo que nós temos, a santificação, os sermos irrepreensíveis, os sermos eleitos pelo Senhor, os sermos adotados pelo Senhor, Ele nos concedeu gratuitamente. Nós temos a redenção, ou seja, nós éramos escravos e agora somos livres. O Senhor nos remiu. Antes nós tínhamos uma dívida para com Ele e agora não temos mais. Nós estávamos debaixo da ira e agora o Senhor nos ama.
Ele é rico em graça, o versículo 7 fala aqui. Versículo 8 fala que Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência. Perceba, ele não está falando de nós, ele está falando da obra que Deus fez em nós. O resultado nós percebemos, mas todo este resultado vem de Deus. Não vem de você. Sua piedade não vem de você. A sua nova mentalidade não vem de você. Vem daquilo que Deus, do que o Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fizeram na sua vida. Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Ele desvenda o mistério da sua vontade. Ele nos mostra, esta é a minha vontade, este é o meu querer, e agora eu vou mudar a sua mentalidade e você vai viver para mim e não para si próprio. Você não vai viver para as suas próprias paixões, para os seus próprios desejos, mas você vai viver para mim porque eu vou mostrar para você a minha vontade. Versículo 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Então, em Cristo, todas as coisas estão, toda a vontade do Senhor, nos céus e na terra, vão acontecer por meio de Jesus Cristo. Versículo 11, nele digo, no qual fomos feitos também herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então ele faz todas as coisas, nós somos herança dele, nós somos feitos herança. E ele nos predestinou então para vivermos esta vida, para vivermos segundo o conselho da sua vontade, não mais da nossa vida. E aí o versículo 12 ele fala, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Toda essa obra que ele fez em nossas vidas foi para que vivamos para a glória dele. Nós esperamos em Cristo. A nossa esperança, os nossos projetos, o nosso projeto principal é honrar e glorificar ao Senhor, é fazer todas as coisas convergirem para Cristo, tudo aquilo que eu faço para a glória de Deus, para a glória do seu nome. Então todas as coisas convergem para a glória do Senhor, porque a obra que ele fez em nós é dele, não nossa. É a graça dele, não nossa. Então descanse na soberania de Deus, porque ele completou esta obra em você, esta obra maravilhosa da salvação. É ele quem está fazendo esta obra. É ele quem capacita. Busque no Senhor, ame ao Senhor, busque o reino de Deus. Creia na soberania de Deus. E não que você vai conseguir carregar tudo pela sua própria capacidade, pela sua própria inteligência e força, criatividade. Creia no Senhor, na sua soberania. Coloque nas mãos de Deus os seus projetos. Não fique pensando em como você vai fazer, só nisso, no como você vai fazer, mas ajoelhe-se diante do Senhor e fale, Senhor, me capacita nesse sentido. E antes disso ainda, Senhor, eu preciso disso. Eu vou conseguir glorificar ao Senhor com isso. Eu vou servir ao Senhor melhor com isso. Eu vou ser um bom filho teu. Eu serei um bom pai, uma boa mãe, um bom filho fazendo isso. Eu glorificarei ao Senhor com as minhas atitudes. Descanse na soberania de Deus. Pense que nós vivemos para o Senhor e não para nós mesmos. Senão nós nos frustraremos dia após dia, ano após ano. Nosso slide final são as nossas aplicações. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, como nós já citamos. Carta de Paulo a Timóteo, que era pastor na igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo fala ali, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Invista na piedade. Busque ao Senhor.
piedosamente. Novamente, não deixe de pensar no exercício físico. Você pode fazer exercício físico. É bom, é importante para a sua saúde, mas invista na piedade. Para que você tenha a mentalidade correta daquilo que você está fazendo, inclusive dos exercícios físicos que você vai fazer. Porque se você não tem a mentalidade correta daquilo que você quer fazer, dos exercícios físicos, você pode até se lesionar. Invista na piedade. Lute contra o descontentamento. Um pouquinho para frente, capítulo 6, versículos 6 a 10. O apóstolo Paulo fala lá: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ele fala: a fonte de lucro de vocês é a piedade com o contentamento. Ele não está falando viva na miséria. Ele está falando contente-se com aquilo que você tem. Não faça loucuras. Não tenha o desejo de ficar rico, porque isso pode ser uma armadilha para você. Porque isso é um sinal de que você está amando ao dinheiro e não a Deus. Jesus fala que ou você serve a Deus ou às riquezas. Ali ele está falando que você não pode servir a dois senhores. Então que o seu pensamento não esteja em eu quero ser rico um dia na minha vida. Eu quero ganhar na mega da virada. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Quero ser um homem, uma mulher muito rico, muito rica. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Contente-se com aquilo que Deus te deu. Continue trabalhando com honestidade. Se você ganhar um pouco mais, graças a Deus por isso. Invista também no reino de Deus, para servir ao Senhor. Mas que isso não seja a sua busca. Que a sua busca seja por piedade, por amar mais ao Senhor, por amar mais ao seu próximo, por amar mais a palavra de Deus, por ter mais tempo de oração, tempo de qualidade. O apóstolo Paulo também fala, em Efésios capítulo 4, versículo 1, ele fala: andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andem de modo digno, vocês foram chamados, vocês são cristãos, andem como cristãos. Andem como povo de Deus. Andem como filhos do Senhor. Andem como discípulos de Jesus Cristo. E não como escravos deste mundo. Escravos das riquezas, escravos dos prazeres. Escravos do mundo. Nós vivemos segundo a vocação que o Senhor nos chamou. E ali ele vai falar da questão dos dons também, em Efésios capítulo 4. Mas andem de acordo com a vocação que vocês foram chamados, sem andar em gritarias e blasfêmias, que ele vai falar ali também. O reino de Deus deve estar como foco principal nas nossas vidas. Este deve ser o nosso principal projeto. Buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. Não é o seu projeto, o meu projeto. É o projeto de Deus. É o que eu estou fazendo com a minha vida, com os meus talentos, com os meus dons, com o meu tempo. Investir no reino de Deus. Inclusive no meu trabalho, na escola, com os amigos, com os vizinhos. É o pensar no reino, que aquelas pessoas precisam de Cristo, precisam ser edificadas e precisam ser evangelizadas. Pensar no reino de Deus. Então o reino de Deus deve ser parte principal das nossas vidas. Não se torne negligente com a obra de Deus. Quando João escreve a carta, o Apocalipse, nós vemos ali a revelação acontecendo à igreja de Éfeso, e nós vemos algo triste acontecendo ali. Uma igreja que estava se esfriando, porque quando esta carta é enviada à igreja de Éfeso, esta revelação que João recebe do Senhor, ele fala a princípio ali de toda a perseverança que a igreja de Éfeso tinha, que eles não suportavam homens maus, que eles colocavam à prova os falsos apóstolos e tal, que eles tinham perseverança. Mas aí no versículo 4 ele fala: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quando nós nos acomodamos, quando nós começamos a buscar mais os nossos próprios projetos,
nós começamos a deixar de lado as coisas de Deus. As coisas de Deus começam a virar uma notinha de rodapé ali. Começa a ser quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver disposição, quando não estiver chovendo, ou muito frio, ou muito calor, daí eu sirvo ao Senhor. Você vai deixando, você vai se envolvendo com as coisas dessa vida. Os projetos são seus e não para o Senhor. E aí então, esta revelação do Senhor aqui fala: vocês abandonaram o primeiro amor. E o Senhor o chama ao arrependimento. Ele fala: olha, vocês perseveraram, vocês condenaram os falsos apóstolos, mas vocês perderam o primeiro amor. Vocês se tornaram frios, indiferentes. Esta é a luta, o desafio do cristão de não nos tornarmos indiferentes com toda a correria do dia a dia, de você pensar: puxa, hoje é dia 31, amanhã já é 2018. E de repente o ano que vem você entra em toda aquela rotina, toda aquela correria de novo, e fala: já é dia 31 de dezembro de novo, já vamos chegar em 2019. E o que eu fiz para o reino? O que eu fiz para a glória de Deus? Me tornei indiferente, me tornei mesquinho, me tornei avarento. Deixei de investir no reino com o meu tempo, com os meus dons, com os meus talentos, com os meus recursos financeiros. Investi apenas em mim mesmo. Tudo aquilo que eu tenho vem de Deus e investi em mim mesmo. Glorifique ao Senhor pela soberania dEle. Peça ao Senhor, mas peça algo que glorifique ao Senhor. Senhor, eu quero agradar ao Senhor. Eu estou pedindo isso porque eu quero como um instrumento do Senhor. Os meus projetos são para a glória do Senhor. São para viver o Evangelho. São para viver para o Senhor. Eu quero um 2018 para viver para o Senhor. Que a minha lista de desejos não seja muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Dinheiro é bom? É. Saúde é bom? Ótimo. Claro que é. Mas e Cristo? E piedade? Sem dinheiro, sem saúde, eu posso continuar sendo uma pessoa piedosa. Em qualquer circunstância, eu posso ser uma pessoa piedosa. Eu posso amar ao Senhor em qualquer circunstância. Eu não preciso ser grato ao Senhor apenas quando eu tenho. Eu posso ser grato em todo e qualquer momento. Então que os nossos projetos sejam projetos do Senhor. Que nós não pensemos em Deus como um Papai Noel, que eu faço minha listinha de desejos e eu falo: Papai Noel, fui bonzinho esse ano, quero isso, isso e aquilo outro. Não, eu vou glorificar ao Senhor em todo momento, em toda circunstância. A glória do Senhor, o Senhor é dono de todas as coisas. Os meus projetos são do Senhor, são para o Senhor, para a glória do Senhor. Que a glória do Senhor, que o nosso desejo seja a glória do Senhor. Que o nosso anseio, a nossa alegria esteja em glorificar ao Senhor, em obedecer ao Senhor. E não em ter algo. E não conquistar algo. Mas que a nossa maior recompensa seja nós compreendermos que o que estamos fazendo é para a glória do Senhor. Que estamos olhando para Cristo. Que não estamos pensando nesse mundo como algo que nós temos para nós que é nosso. Não, não é nosso. Nós somos forasteiros e peregrinos. Esses recursos não são nossos, são do Senhor. Então que nós usemos para o Senhor, para a glória do Senhor e de seu Filho Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos tão pequenos e muitas vezes somos pegos na nossa arrogância, no nosso egoísmo, de tentarmos fazer as coisas conforme o nosso querer, como se fossem nossos recursos, nosso tempo, e que tudo fosse feito para nossa satisfação e nossa alegria, quando na verdade os nossos projetos devem ser colocados em suas mãos, para que o Senhor assim aprove e que a glória seja dada ao Senhor. Que a nossa mentalidade seja a mentalidade de Cristo. Que o nosso querer seja o querer de Cristo, para a glória do Senhor e não para nós mesmos. Compreendemos, ó Pai, que muitas vezes o que nós queremos não é vontade do Senhor.
E em todo momento nós queremos ser obedientes, submissos ao Senhor, glorificando ao Senhor, porque pertencemos ao Senhor. Fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. E precisamos, ó Deus, ter este privilégio, compreendermos que a submissão ao Senhor é uma alegria, porque o Senhor tem nos levado por caminhos seguros, tem nos livrado, ó Pai, da perdição. O Senhor tem nos dado a certeza de salvação. Obrigado pela Tua graça, Senhor, pela Tua maravilhosa graça. Que o Senhor nos ajude neste 2018 que está chegando, para que possamos ter a viva esperança no Senhor e a perseverança no Senhor, para a glória do Teu nome.